João capítulo 17, do verso 14 até o 17, diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Amém? A oração de João 17, que nós chamamos de oração sacerdotal, alguns chamam de oração de prestação de contas, ou seja, cada um tem e dá um nome, denomina de uma forma esse tempo tão precioso. Mas a verdade é que essa oração, ela foi traz à tona um dos últimos momentos de Jesus, da intimidade de Jesus com o Pai, antes do Getsemane, antes da cruz. Lá no Getsemane, você sabe que ele orou pela última vez, em tamanha angústia, que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Lucas 22, 44, a gente vê isso de forma muito clara, não é? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão. Isso foi o momento que o Senhor Jesus enfrentou ali na cruz, ou que antecedeu o seu momento da cruz. João mostra ali em João 17, né, nesse capítulo do Evangelho de João, que Jesus, ele ora por si mesmo, por ele mesmo. Jesus ora pelos seus discípulos, aqueles que estão com ele, e também ora por todos que viriam a crer, não é, nele e a recebê-lo como Senhor de suas vidas. Isso significa que Jesus orou por você, Jesus orou por mim, Jesus orou até a última pessoa que há de nascer antes da sua volta, antes que ele volte. A oração de Jesus que ele faz pelos seus discípulos, inclui todos os que nele crê, como Filho de Deus, todos que nele creem e o recebem como Salvador, e todos que o aceitam como seu Senhor e Salvador. Não só os discípulos que estavam com eles, mas todos que eram, são e serão seus discípulos até que ele volte. Essa oração, ou esse texto, ele tem um cunho muito importante, porque ele revela verdades extremamente importantes para nós. Quando nós olhamos, por exemplo, para este mundo, comparado ao mundo ou à época do Senhor Jesus, aos primeiros anos da vida da época cristã, vamos chamar assim, do tempo, do novo tempo, do cristianismo, do início do cristianismo, a Idade Média, se comparado à Idade das Trevas, né? Se comparado àquele todo o tempo que a igreja atravessou na história, nós vivemos um tempo precioso, nós vivemos um tempo de tranquilidade, e coloco isso entre aspas. Nós vivemos um tempo de high-tech, de uma tecnologia avançada, aonde o conforto entra dentro da nossa casa, aonde as facilidades são muito maiores para nós, aonde a gente tem acesso a muita informação, onde tudo fica mais fácil para nós. Esse é o tempo que nós vivemos. Não foi o tempo de Paulo, onde tudo era mais difícil. Não foi o tempo dos pais da igreja, né, os patronos. Mas nós vivemos um tempo diferenciado. Mas ao mesmo tempo em que nós vivemos um tempo diferenciado, nós vivemos num tempo, eu acredito que um dos mais perigosos para a fé cristã. E por que eu falo que é um dos tempos mais perigosos para a fé cristã? Porque é o tempo em que tudo tem um cunho de encantamento, tudo tem um cunho de nos levar a pensar
Se de fato a gente precisa mesmo de Deus, a gente precisa mesmo dessa graça, a gente precisa mesmo de tudo isso que são pregados para nós. Será que a gente não vive um tempo de autossuficiência, de não dependência de Deus? Será que o céu de fato é uma verdade? Mas há muito tempo atrás, eu ouvi um pregador dizendo o seguinte: se toda a realidade deste mundo, e ele estava contestando alguns pregadores da sua época, ele disse assim: se toda essa realidade do mundo, de fato, porque esse pregador falava que o inferno e o céu é aqui na terra. Ele falou: se toda a realidade do mundo realmente representar, por exemplo, a coisa boa do mundo, representar o céu, então a Bíblia mentiu para nós. Porque se a vida que as pessoas têm aqui for vida de céu, se a vida que a igreja tem aqui for vida de céu, então Jesus mentiu para nós. Deus mentiu para nós. Mas se tudo que está acontecendo nesse mundo também, ele reflete o inferno, a Bíblia também mentiu para nós. Na verdade, esse mundo não reflete nem o inferno e nem reflete o céu. O sofrimento que a Bíblia fala que haverá no inferno não é nada comparado ao sofrimento que qualquer ser humano tenha vivido nessa terra. Porque qualquer sofrimento que o ser humano tenha vivido, venha viver nessa terra, ele ainda é temporário, ele ainda é passageiro. Ele pode até não suportar ao sofrimento e morrer, mas se ele morrer sem Jesus, o sofrimento continua na eternidade. Mas qualquer gozo que ele venha a ter, qualquer bem-aventurança que ele venha a ter na terra, se for somente aqui, também é muito pouco se comparado ao que a Bíblia diz. Porque também um dia vai acabar isso quando ele morrer. E aí, ele não terá o gozo eterno. Mas se ele estiver com Jesus, não será nada comparado ao que haverá na glória futura. O mundo de hoje, ele vive para gerar em nós um encantamento. E Jesus Cristo, ele, na sua oração, ele mostra algumas verdades que eu quero compartilhar com você. Que Deus tem falado muito ao meu coração para este tempo, para este momento. Verdades que Jesus diz na oração que os filhos de Deus precisam saber, ou pelo menos não devem esquecer. A primeira coisa está lá no versículo 14 de João 17. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Há uma verdade que nós precisamos saber, é que nós somos odiados pelo mundo e não há como pertencer a ele. Não existe a menor possibilidade de um pertencimento com o sistema do mundo, com a cultura do mundo, com a ideologia do mundo. Ainda que tudo isso seja uma realidade que a gente vê, nós precisamos entender que o mundo, ele é hostil a nós. Existe uma hostilidade e que se levanta contra todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo. Mas essa hostilidade, às vezes, ela vem pintada ou desenhada de uma maneira que a gente não entende e que acha que é amor, que é cuidado, mas na verdade não é. Mas qual foi a razão do mundo pegar ou criar esse ódio por nós? Jesus diz: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. O ódio que o mundo tem de mim e de você, não é porque nós somos pobres ou ricos, bonitos ou feios, não é porque nós somos baixinhos ou altos, magros ou gordos, não é por causa disso. Somos bons para falar, comunicativos, não tem nada a ver. A razão do ódio que o mundo tem por mim e por você, às vezes nem muitos cristãos não têm consciência. É a palavra de Deus. Jesus disse: eu dei a minha palavra para eles. Em outras palavras, está dizendo, eles concordaram com elas, eles aceitaram essa palavra. Em contrapartida, eles passaram a ser odiados pelo mundo, odiados pelo sistema. Passou a ser alguém repugnante para o príncipe deste mundo. Nós passamos a ser odiados, e é isso que ele diz: dê-lhes a tua palavra, e o mundo passou a odiá-los.
Não existe como nós pertencermos a este mundo. Não existe como nós carregarmos no nosso coração essa sensação de pertencimento. Ah, o mundo me aceita, eu convivo bem com este mundo, eu convivo bem. Israel, quando tentou fazer alianças com Baal, com Azerá, com Astarote, com os príncipes daquela época, com o mundo e os seus deuses, Israel sofreu. Porque não existe a menor chance ou possibilidade de pertencimento, de luz e trevas caminharem juntos. Não existe um povo que possa ter dois reis, dois senhores. Nós precisamos entender que aquilo que se passa como algo bom, na verdade é uma máscara que o mundo pinta. E ele tem feito isso com a igreja, de maneira que a igreja tem vivido um tempo que ela acha que é bom, que nós podemos viver em paz com o mundo, viver em paz com o sistema, mas na verdade são alianças que vão destruir, e já estão destruindo muitas igrejas e muitos cristãos. Um sistema mentiroso, uma aliança mentirosa. Sabe por quê, amados? Nós precisamos discernir o que está acontecendo. Nós precisamos entender que quem matou Jesus Cristo não foi Roma. Às vezes a gente pensa, Roma levou Jesus Cristo para a cruz. Não. Quem levou Jesus Cristo para a cruz foi o sistema religioso. Quem levou Jesus Cristo para a cruz foram os judeus, eu e você também. Quem levou foi porque não concordavam com o pensamento de Jesus, achavam que ele era uma fraude, achavam que ele era um revolucionário, achavam que ele era um rebelde de carteirinha. E ele se dizia ser Deus, e ele não era Deus. Óbvio que se você estudar a cultura, você vai até entender por que os judeus fizeram isso. Mas eu quero que você entenda que o sacerdócio, foram eles que gritaram: pode crucificar, mate ele. E aí a multidão gritava. Sabe o que está acontecendo hoje? Hoje alguém vai na internet e fala mal de um pastor, e a igreja toda diz: apedreja, crucifica-o, é isso mesmo, ele não vale nada, ele não presta. Nós estamos matando os nossos irmãos. Não temos o mínimo sentimento de misericórdia e compaixão com quem erra, porque nós somos os únicos soldados que matamos o único exército que mata os nossos próprios soldados. É por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Você não vê, preste atenção no que eu vou falar para você entender o que eu estou falando. Você não vê o mundo pagão falando contra a igreja. Você só vê irmãos. Você só vê igrejas. Você só vê líderes falando. Porque existe uma disputa, um engano, um encantamento do inferno que se levanta, porque o mundo nos odeia. E sabe o que Satanás faz? Ele fala: não dá para a gente matar cristão, que mata um nasce 100, essa praga cresce demais. Eu estou falando, não estou chamando vocês de praga, estou falando que o diabo pensa a nosso respeito. Ele entendeu isso na perseguição da igreja. Quanto mais ele perseguia, mais crescia. Vamos confundir, vamos fazer eles se degladiarem, vamos fazer eles se matarem, vamos fazer eles se destruírem. E é o que vem acontecendo. Sabe por quê? Porque nós recebemos a palavra de Deus, e nós sabemos lutar contra o diabo, nós sabemos lutar contra o mundo, nós só não sabemos lutar contra os nossos irmãos. A gente sabe se defender de uma seita, a gente sabe se defender de uma heresia, a gente sabe se defender de qualquer dogma que nasça contra e que fale contra Jesus. A gente só não sabe se defender dos nossos irmãos que se levantam contra nós, porque são nossos irmãos. E a gente então potencializa, dá crédito, dá views, né? Aperta lá o inscrever-se, vira seguidor. Nós viramos seguidor daqueles que nos perseguem. É interessante isso. Por quê? Porque nós resolvemos aceitar a palavra de Deus. Porque nós resolvemos acreditar nessa palavra. É por isso, amados, que nós precisamos entender que a palavra de Deus nos cristãos
ou nos cristãos, vai gerar animosidade com o mundo, de maneira que fomos tirados do sistema e não há mais pertencimento. Não tem como a gente pertencer a ele. E esse sistema está no nosso trabalho, está no nosso dia a dia, está nos nossos afazeres. Esse sistema está em todos os lugares. Nós estamos dentro de um sistema. E é por isso que João, escrevendo na sua primeira carta, ele diz à igreja, em João 2,15: não amem o mundo, não se dediquem ao mundo. 1 João 2,15 diz: não amem o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é algo tão forte que a gente precisa pedir a Deus para abrir o nosso entendimento. O que é amar o mundo? É confiar no sistema mais do que em Deus. É se preparar para desfrutar do sistema mais do que de Deus. É levar muito mais a sério o sistema do que a Deus. É confiar muito mais no que o sistema pode nos dar do que o que Deus pode nos dar. É querer e insistir para ser aceito por um sistema que já nos rejeitou e vai continuar nos rejeitando. Por isso que o Senhor Jesus, quando Ele ora ao Pai, Ele diz: dê-lhes a tua palavra. E o resultado disso é que o mundo odiou eles. É que o mundo tem aversão a eles. É que o mundo agora tem ódio deles. O mundo agora persegue, tenta destruir. O mundo agora quer exterminá-los da face da terra, porque eu dei a eles a tua palavra. Mas existe uma outra coisa que nós precisamos saber, que mesmo o mundo nos odiando, Jesus não nos tira do mundo, mas Ele nos protege contra o Deus deste mundo. É dessa proteção que eu e você precisamos. O Senhor Jesus lá em João 17,15 diz ao Pai: não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Veja, ele fala assim: eu não quero que o Senhor proteja ele do sistema, eu quero que o Senhor proteja ele de uma pessoa, é do maligno. Porque é o maligno quem trabalha tudo, é o maligno quem envolve o sistema, é o maligno quem trabalha contra o sistema. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, é contra espíritos dominadores, sabe? E essa luta é travada na região espiritual, na região celestial, e reflete no nosso dia a dia. Mas o Senhor Jesus disse: eu não quero que o Senhor os tire do mundo, não, mas tire o mundo de dentro deles, Senhor. Livre eles do maligno, daquilo que o maligno tenta colocar no coração deles. Dê a eles um alerta contínuo sobre as artimanhas, sobre as armadilhas, sobre a sutileza do inferno contra a nossa vida. Porque as coisas que ele coloca, e que às vezes, e hoje você vê a igreja e fala: não, isso já não é mais errado. Foi errado um dia, mas isso já não é mais pecado. Foi pecado um dia. A igreja começa a relativizar algumas teorias que estão entrando. Sabe por quê? Porque se você lê um texto, o seu pastor, o seu líder fala: olha, isso aqui é errado. E de repente você ouve alguém falar: não, não é bem assim. O nosso coração, ele se volta a tentar aceitar isso, o que é mais fácil. Mas o Senhor está dizendo nesse texto, para mim e para você, é que nós precisamos saber de onde nós somos. De onde você é? Você é deste mundo? Então, se você é deste mundo, você tem que desfrutar tudo que o mundo te oferece. Mas se você não é, somente está, então não deixe o mundo te contaminar. Não deixe o mundo ludibriar você. Não deixe o mundo te encantar. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 4, nós lemos o seguinte:
o Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe, esse texto, quando eu olho para isso, e normalmente a gente pensa o seguinte: pastor, Paulo escreveu para os ímpios, para aquele que não tem Jesus. Mas há muitos descrentes dentro da igreja. Há muitos descrentes vindo no culto. Eu vou falar uma coisa para você com todo respeito. Eu sempre fui, durante muitos anos, eu frequentei a igreja católica, eu estudei até para ser coroinha. Mas eu nunca fui. Eu nunca fui. Eu estava lá, mas eu não era de lá. Eu sentei à mesa ouvindo o conselho do padre, mas eu não estava lá. Minha cabeça estava num outro lugar. E eu vou dizer para você, estava no mundo. Eu não via a hora de terminar tudo aquilo para eu sair e vazar. Eu gostava mesmo, eu nunca fui de bebida, mas aquele vinho que o padre bebia era maravilhoso. O grupinho saía, ia lá no lugar para comprar esse vinho, que era um vinho especial, que só podia vender para a igreja. Mas como a gente era coroinha, né, então ele vendia para a gente. E a gente bebia. Porque o vinho era muito bom. O que o senhor está querendo dizer? Eu era um descrente dentro da igreja. E tem muitos descrentes dentro da igreja. E o que é isso, pastor? É não acreditar que eles não são deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos do céu. Nós somos do reino de Cristo. Nosso nome está escrito no livro da vida. E o nosso comportamento, a nossa vida tem que condizer exatamente com a cultura do reino ao qual nós pertencemos. E é isso que o Senhor Jesus diz: eu não quero que o Senhor tire eles desse mundo, porque eles são importantes para esse mundo. Eles são importantes, mas o Senhor precisa protegê-los do maligno, protegê-los das artimanhas de Satanás, protegê-los das garras de Satanás. Mas essa proteção está em conhecermos a palavra, para ela ser revelada ao nosso coração, para que pelo Espírito de Deus nós possamos discernir em espírito e em verdade aquilo ao qual eu posso, aquilo ao qual eu posso pertencer ou não posso pertencer. Isso é uma verdade, amados, que tem que estar no meu espírito, no meu coração todos os dias. A oração do Senhor Jesus foi: não tire o Gerson do mundo, não tire a Maria e o Antônio do mundo, não tire o Eduardo, não tire o João, não tire o Marcos, não tire o Tomé, não tire a Pafúncio, o Felisberto, não tire ninguém do mundo, apenas livre eles do maligno, porque eles estão no mundo. E o mundo continua odiando eles por causa da tua palavra, Senhor. Sabe, quando Jó passou por aquele momento tão difícil, e ele passou por um momento que não foi fácil, chegou o momento da luta dele, que a mulher dele disse para ele assim: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas na verdade a palavra no original não é a palavra amaldiçoar. A palavra ali é: abençoe esse teu Deus e morra. Dê graças a Deus por tudo que você tem vivido e morra. Mas não vive mais desse jeito não. Pastor, por que escreveram amaldiçoe? Porque isso choca a gente. Porque isso assusta a gente. Peraí, pastor, o senhor está querendo dizer que a palavra ali é abençoe? Sim, a conotação é de abençoar. Abençoe ele e peça para ele te tirar desse mundo. Agradeça a ele e peça para ele te tirar. Mas a palavra está: amaldiçoe esse teu Deus e morra. Por isso que ele dá aquela resposta: como fala uma louca, assim você está falando. Recebi de Deus o bem, não receberia porventura também o mal? Porque ele não tinha visão do mundo espiritual e ele achava que era Deus que estava fazendo aquilo.
Mas quem estava fazendo aquilo era um ser que odiava Jó, porque o testemunho de Jó, o comportamento de Jó incomodava ele, porque aquilo impactava a sociedade, impactava o mundo. Se você não se sente odiado pelo sistema, não se sente odiado pelo mundo, há que se perguntar por quê. E ele diz, livre de todo mal, porque quando o Senhor fala com Satanás, ele diz, pode mexer em todos os bens que ele tem, para você ver que ele não está nem aí pelo que. E ele foi e mexeu em tudo. Satanás volta, o Senhor pergunta, e falou, também, né? Bem por bem, pela vida, a gente dá tudo o que dá. Então pode mexer na vida dele, você só não pode matá-lo, pode tirar a saúde dele. E vai lá e mexe na saúde dele, o homem se coça com um caco de telha. Fica 7 dias em silêncio, somente gemendo, porque tamanho era a dor. Mas ele não pecou contra Deus. Você pode olhar um pouquinho e ver ali o tamanho do ódio de Satanás com Jó. Há algum tempo atrás, há muitos anos atrás, alguém chegou para minha esposa, nós passamos uma fase muito difícil, alguns anos depois de casado, mas uma fase muito difícil. Nós já pastoreávamos, passando necessidade, pegando a cesta básica da igreja, a igreja nos ajudando, nós pastoreando, vivemos uma fase muito difícil. E alguém chegou para ela ou para minha sogra, não me lembro, falou o seguinte: se servir a Deus é para viver do jeito que o Gerson e a Gisele vivem, é melhor não servir. Se servir a Deus for para viver nessa fase que eles viver desse jeito que eles estão vivendo, dependendo de favor dos outros, de cesta básica da igreja, passando por essa humilhação toda, é melhor não servir a Deus. Quando a minha mulher falou isso para mim, eu falei assim: que bom que o mundo está odiando a gente, porque todo mundo passa tempos difíceis. Todo mundo passa tempos difíceis. Não existe uma pessoa que não passe. Mas a minha pergunta é: se o tempo difícil bater na sua casa, de onde você é? Se o tempo difícil bater na sua casa, e você tem a certeza de que não está em pecado, não está vivendo errado, não habilitou a ação do inferno na sua vida, e você vai perguntar: Deus, por que eu estou passando por isso? Porque Deus tem o direito de testar a nossa fé. Deus tem o direito. Queridos, se nós numa faculdade, para passar de nível, para passar de ano, precisamos fazer prova, quando Deus quer nos colocar no nível mais elevado, Ele também nos coloca à prova. Mas há sempre uma palavra do Senhor Jesus, e essa oração vale: Senhor, livra ele do mal, livra ele do maligno, livra ele, não tire eles do mundo não, só livre do poder do inferno, só livre da astúcia de Satanás, dá discernimento, faz com que eles compreendam a grandeza do teu amor, Senhor, porque é disso que eu e você precisamos, amados. O Deus desse mundo tem cegado o entendimento de cristãos, como Demas, que amando o presente século, e Paulo escreve isso na sua carta, amando o presente século, me abandonou e voltou para Dalmácia, voltou a viver a velha vida. Sabe por quê? Porque nós não somos preparados para aguentar a pressão do mundo. A pressão no trabalho nos faz ceder para o erro. A pressão num casamento, às vezes por amor, a mulher que serve ao Senhor cede às luxúrias do marido simplesmente porque ela o ama. Mas não é porque ela o ama, é porque ela tem uma dependência emocional miserável, que ela não sabe dizer não para aquele que abusa, para aquele que maltrata. E o pior é que às vezes os dois são cristãos. E eu fico me perguntando:
armadilhas que Satanás coloca. Isso tudo é para pertencer. Isso tudo é para ter argumento, para falar com os amigos do que está acontecendo. Ou talvez não fale, mas para buscar uma realização do velho homem, da velha criatura. Há muitos anos atrás, e eu falei hoje de manhã, eu ouvi do meu pastor uma frase. E agora, a última vez que tivemos no Bambu, eu ouvi o pastor Jetro falar. Mas não foi a primeira vez que eu ouvi aquilo lá, eu sempre tive comigo. Mas é uma verdade. Ele falou assim: filho de Deus não pode estar preocupado com reputação. Filho de Deus tem que estar preocupado e interessado no seu caráter. O caráter que ele tem que ser de Deus. A reputação pouco importa. Jesus nunca se preocupou com a reputação dele. Paulo nunca se preocupou com a reputação. Porque reputação é o que os outros pensam. Mas caráter é o que Deus pensa a seu respeito. Eu não vou fazer porque olha só o que os outros vão pensar de mim. Eu não vou viver assim não, porque olha só, meus amigos vão dar risada de mim. Não, eu não vou fazer isso não, porque isso, o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas pensam de você é reputação. Certa feita, uma mulher, ela resolveu comprar um vidro, vamos chamar de vidro, de alabastro. Entrou numa sala, numa casa onde tinha vários homens. Ela deve ter pensado: o que eu vou fazer com isso aqui? Eu quero lavar os pés de Jesus, mas tem um monte de homem. Eu sou mulher. A mulher já não era bem quista na sociedade, mas de repente ela entra, quebra, joga o óleo, abaixa, pega o seu cabelo, pega os pés de Jesus e começa a secar com o seu cabelo. Todo mundo começou a olhar para ela e pensar: que mulherzinha chula, que mulherzinha. Ela não estava preocupada com a sua reputação. Ela queria era agradar o coração de Deus. Quem está preocupado com a sua reputação não agrada o coração de Deus. Mas quem está preocupado em ter um caráter de Deus na terra, esse agrada o coração de Deus. Porque esse Satanás não consegue alcançar. Enquanto ele tenta nos ensinar a preservar a nossa reputação, a gente perde a adoração extravagante, a intimidade extravagante. A gente perde de ter um relacionamento mais profundo com Deus. Porque o que as pessoas vão pensar? Sabe, quando eu fui me casar, já faz algum tempo, graças a Deus. No meu casamento foi assim. Nós fomos nos casar e eu e a Gisele, nós sentamos e falamos assim: a gente não vai ter bebida alcoólica no nosso casamento. Aí o pai dela chamou a gente, falou assim: você não vai ter bebida alcoólica no casamento? Não. Mas como é que vai ser a minha família, minha parentela? Eles vão, todos eles, nenhum deles é cristão. Todos eles bebem. Conversamos numa boa. Eu não precisei falar nada. A minha mulher disse assim: pai, eu te amo, mas o casamento é meu, não é deles. Se eles quiserem vir, eles não vão vir pela bebida que eu vou dar, mas pela minha presença. Eu vou amar a presença deles, mas eles vão beber do que nós bebemos. E não teve bebida alcoólica. Sabe quantas pessoas teve no nosso casamento? Eu vou falar: 400 pessoas. Tu é velho, hein? Ninguém saiu bêbado, ninguém brigou. Não saiu divórcio dali por causa de briga. Foi uma benção. Por quê, pastor? Posicionamento. O cristão precisa ter posicionamento. Mas o que é que tem de mais? A minha pergunta, a minha resposta para você não é o que tem de mais. É o que é que tem de menos.
menos presença de Deus, menos graça de Deus, menos cuidado de Deus. É tudo o que tem de menos. Ah, mas Deus nos perdoa. Claro que perdoa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu tenho aprendido o seguinte: existem coisas na vida que a gente perde e que não tem mais jeito. Já foi. Acabou, passou. Ah, não tem mais. Perdeu. Acabou. Eu só fiz um casamento e pretendo ficar só nesse, até que Jesus volte. O testemunho que eu dei naquele casamento foi único. Ah, eu vou fazer um outro casamento. Não, já foi. E Deus perdoa, claro que perdoa, eu não tenho dúvida disso. Mas já foi. Quando Deus nos proporciona um momento para nós refletirmos a glória dele, é aquele momento. Já foi. Eu conheço uma menina que ela falou para mim o seguinte: que vergonha. Ela falou assim: pastor, eu tive alguns namorados, alguns mesmo, cristãos, e tive um não cristão. O senhor sabe quem foi que me respeitou mais? Eu falei: claro que eu sei, os cristãos. Não. Foram os mais carnais e os mais safados. Palavra dela. Quem me respeitou foi uma pessoa que não tinha Jesus, porque ele falava: você é uma menina de Deus, eu não posso tocar em você. Você está brincando, né? Você está delirando. Isso não é verdade. Falou: foi verdade. Quem me respeitou foi um ímpio que não tinha Jesus, porque ele falava: você é uma menina de Deus, eu não posso tocar em você, a não ser que eu case com você. Isso é para a gente tomar uns tabefes no meio da venta. Quando a Bíblia diz que o filho das trevas é mais astuto do que os filhos, porque a gente ainda ouve hoje: pastor, não tem nada a ver. Quando eu chegar lá no céu, eu vou falar assim: Senhor, eu sei que ele não está aqui, mas me apresenta esse demônio. Qual, filho? Nada a ver. Quero conhecer esse desgraçado, porque eu vivi numa época em que ele operou tanto, que tudo era nada a ver, nada a ver, nada a ver. A mulher usava uma calça embalada a vácuo, nada a ver. O homem usava aquele short que ele levantava a perna, parecia, isso ia falar, nada a ver. Tudo era nada a ver. Quem já ouviu isso? Nada a ver. Quem está me entendendo? Diz amém. A proteção de Deus em nosso favor dá-se de forma, porque nós fomos comprados. Por favor, Apocalipse 5, 9 e 10. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua e nação. E tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. A proteção dele dá-se porque nós somos selados para a redenção final. Efésios capítulo 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, que é a garantia da nossa herança. A proteção se dá porque o mundo não pode nos tocar, porque nós somos propriedades particulares do Senhor. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas Deus protege aquele que dele nasceu, e o maligno não toca nele. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes,
nação santa, povo que pertence a Deus, algumas traduções, povo de propriedade exclusiva, particular de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Pai eterno protege seus filhos com o sangue de Cristo e o Espírito Santo, que é o selo da promessa para a redenção final. Por isso que o Senhor Jesus, quando ele orou, ele disse: não os tire do mundo, apenas livre eles do maligno. Livre eles do Deus deste mundo. E há uma terceira coisa que você precisa saber: que nós não somos do mundo, porque Jesus Cristo também não é. Repetindo o capítulo 16. Eles não são do mundo, versículo 16, perdão, isso. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra fez com que o mundo nos odiasse e faz. Mas é a mesma palavra que fez com que nós sejamos, que faz com que nós sejamos odiados. É a mesma que nos santifica. É a mesma que nos torna pessoas aceitáveis diante de Deus. É a mesma que molda a nossa vida, o nosso caráter diante de Deus. É a mesma que nos faz aceitáveis diante do Senhor. Por isso que ele fala isso. Eles não são do mundo como eu, Jesus diz, eu não sou. Ele falou, da mesma maneira que eles não são, eu também não sou. Eu não tenho nada a ver com este mundo. E eles também não têm nada a ver com este mundo. Eu não sou daqui, eles também não são. A tua palavra os tirou e com o meu sangue eles estão sendo comprados. Por isso, Senhor, santifique-os na verdade. Mas qual é a verdade? Há pelo menos 3 verdades que você precisa descobrir na sua vida: a verdade sobre Deus, a verdade sobre o mundo e a verdade sobre você. Há pelo menos 3 perguntas que você precisa fazer para você mesmo e ter resposta. De onde você veio? O que você veio fazer aqui? E para onde você vai? De onde você veio? Você sabe que veio de Deus e se perdeu. Nasceu em pecado, mas Jesus te comprou, portanto você, agora esse novo homem, essa nova mulher veio de Deus. O que você veio fazer aqui? A vontade do Pai, como Jesus disse. Cumprir o propósito do Senhor. E para onde você vai? Voltar para a casa do Pai, de onde você veio. Mas para tudo isso, nós vamos estar preparados. Quem traz no seu espírito a convicção de que vai voltar para o céu, que vai voltar para o Senhor, de que vai viver com o Senhor eternamente, se prepara para isso. Mas o príncipe deste mundo, ele tenta dizer o seguinte: aproveita tudo que tem nessa vida, porque tudo acaba aqui. Eu conversei certa feita com um irmão que ele disse exatamente isso para mim. Ele falou assim: eu não acredito nesse negócio de vida eterna. Eu falei: mas por que você está aqui então? Eu falei: pastor, porque ser crente é bom. Eu não bebo, eu não fumo, eu vivo bem. Então eu acho que a religião é boa porque ela estabelece um limite para a nossa vida, né? Ela nos freia, ela nos segura em algumas coisas. Mas sinceramente, pastor, estou sendo honesto com você. Espero que o senhor me entenda. Que tem irmão que vai falar do errado, ele fala assim: eu espero que o senhor me entenda. O senhor é um homem de Deus, o senhor vai me entender, né? Então, eu sei que o senhor vai me compreender. Deus está no Senhor, então já vai passando o óleo na gente, o azeite, sabe, para a gente, né, já chorar antes de contar. Ele falou: mas eu não acredito. Eu falei: cara, honestamente, eu acho que você está no lugar errado. Porque se você não acredita que servir a Deus vai te levar para a eternidade, o que você está fazendo aqui? Você está aqui dentro para quê? Só porque você não quer beber, não quer fumar, não quer cheirar, não quer viver errado? Cara, é muito pouco. É pouco demais.
Você não precisa de Jesus para parar com essas coisas. Sabe, eu não preciso de Jesus para parar de beber, de fumar e de beber. Eu preciso de Jesus para me tornar filho de Deus e ser herdeiro da glória. Porque tem muitas pessoas que não têm Jesus e já pararam de beber, pararam de fumar. São pessoas extremamente honestas, bom marido, bom pai, bom filho, bom empresário, íntegro. Mas isso é a nossa obrigação. Se nem a nossa obrigação a gente faz, como é que fica a coisa? Eu preciso de Jesus porque eu quero voltar a morar de onde eu vim, no céu, com o Pai, com a glória dEle. Porque todos pecaram, estão separados de Deus, mas Jesus me lavou, me redimiu, me restaurou, e em Cristo Jesus eu me torno filho de Deus, e eu vou viver com Ele na glória. É por isso que eu sirvo a Jesus, que eu aprendi a amar esse Deus que me ama, que se deu por mim. Não é porque eu quero parar de beber. Isso aí é um efeito abençoado, colateral abençoado de quem serve a Deus. Mas eu vou falar uma coisa para você, cara. Se você serve Jesus só porque se você não estiver aqui, você vai fumar, espiritualmente você está fumando. Se você estiver aqui, porque se você não estiver com Jesus, você vai adulterar, espiritualmente você está adulterando, que ninguém leia seu pensamento. Misericórdia. Eu estou aqui em Jesus porque Ele me fez uma nova criatura, um novo homem, uma nova pessoa. Ele me selou com o Espírito Santo, Ele me lavou com seu sangue, Ele me deu um novo nome que nem eu sei qual é, que está lá escrito no livro da vida. Eu não sirvo a Jesus para fugir do mundo, porque eu estou no mundo. Eu sirvo a Jesus porque o mundo não é meu lugar. Meu lugar é no reino eterno de Deus. Por isso Ele diz: Senhor, eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Então, Senhor, santifique-os na verdade. Essa palavra, que é a tua palavra, santifique-os nela. Faça com que eles aprendam, com que eles cresçam, com que eles sejam impregnados dessa verdade. Porque essa verdade pode mudar a vida deles. Eu falo para vocês, eu repito isso quase todo domingo. Eu não acredito no evangelho que não transforma. Eu tenho dificuldade para acreditar no evangelho que não transforma pessoas. Sabe uma ideia meio epicorista? Não importa a carne, o que importa é a alma e o espírito. Não importa sim. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos habitação do Espírito de Deus. E é por isso que o Senhor diz: santifique-os na tua palavra, santifique-os na tua verdade, Senhor. Amados, nós precisamos olhar para a igreja e olhar para nós com o olhar do Espírito de Deus. Nós vivemos uma época da igreja online. Nós vivemos uma época do distanciamento. Nós vivemos uma época em que a pessoa fala salvação individual. Eu não sou obrigado a ir para a igreja. Eu não sou obrigado a conviver com pessoas que eu não gosto. Quem já ouviu alguém falar isso? Eu não sou obrigado a conviver com gente que eu não gosto. Eu vou na igreja, tem um monte de gente que eu não gosto. Ai, que vontade de falar uma bobagem. Cara, deixa eu falar uma coisa para ti. Sabe esse cara que você não gosta? Sim. Quando você chegar no céu, Jesus vai te colocar bem de frente para Ele. Mas você vai ter que falar para Jesus: ah, eu não quero ficar aqui não. Esse cara vai ficar aqui? Vai. Então eu não vou ficar aqui não. Pode me mandar para o inferno. Eu não vou ficar com esse cara não. Prefiro o inferno do que ficar com esse cara. Eu não gosto dele. Ou você vai chegar lá no céu cínico. Oi, irmão, que saudade. Pastor, mas o senhor concorda que não dá para gostar de todo mundo? A Bíblia nunca mandou você gostar de alguém. Me ache um versículo na Bíblia em que Jesus manda você gostar de alguém. Me ache um versículo, só um, e me mostre.
um só eu vou te dar razão. Você não vai achar. A Bíblia mandou você amar, porque dá para amar até os nossos inimigos. Não dá para gostar, mas para amar dá. E quem ama ora, quem ama intercede, quem ama ajuda, quem ama não prejudica. A gente confunde amor porque a gente romanceia o amor. Amor sem relacionamento não é amor, não. Existem pessoas que vivem numa situação tão miserável que você precisa amar junto com compaixão. Você precisa ter um amor e compaixão por ela. Vou confessar uma coisa para você. Tem gente que é tão chata. Se ela perguntar para mim, o senhor gosta de mim? Eu vou falar não. Assim como tem gente que se eu perguntar para ela, o senhor gosta de mim? Ela vai falar também não. Mas eu te amo. Mas eu amo você. Do que você está precisando que eu posso fazer por você? Eu vou te amar. O amor que eu e você podemos ter. Olha que coisa interessante. Jesus, já vou encerrar. Jesus tinha 12 discípulos, sim ou não? 12 discípulos. Ele amava a todos, sim ou não? Então ele amou Pedro, que traiu. Amou Tomé, que duvidou dele. Noé ele também amou, mas foi numa outra época, né? Não é? Ele amou Judas. Como é que a gente ama um traidor miserável? Mas ele disse: todos os que o Senhor me deu, eu os amei, e amei até o último instante. Até o sujeito lá. Ele amou. Por quê, pastor? Porque nós fomos chamados para amar pessoas. Mas olha só, Jesus tinha 12. Desses 12, ele tinha 3 pessoas que ele gostava de uma maneira diferenciada. Eu falo gostava, não amava, porque amar ele amou igual. 3 pessoas: Pedro, Tiago e João. Mas tinha uma outra pessoa que ele tinha uma intimidade diferente. É esse cara que escreveu a carta. Ele era tão íntimo de Jesus que quando os discípulos queriam saber alguma coisa, falavam: ô João, pergunta para ele lá. Fala lá para ele. Pergunta para ele quem é o traidor. Cara, para nós ele não vai falar não, mas para você ele fala. Mano, tu é 5 cara. Vai lá e fala para ele. Ele foi o único que escreveu sobre a deidade de Jesus Cristo. Ele foi conhecido como o apóstolo do amor, pela profunda intimidade. Mas Jesus não deixou de amar nenhum deles. A gente escolhe a quem amar, quando na verdade a gente deveria escolher com quem se relacionar. Mas amar não. Amar é uma ordem. Se relacionar é uma escolha, mas amar é uma ordem. Eu não preciso conviver ou andar com uma pessoa com quem eu não me dou bem, mas eu sou obrigado a amar essa pessoa com quem eu não me dou bem. É isso que a Bíblia manda eu fazer. Sim ou não? Isso é uma ordem. Pastor, o senhor está quebrando o paradigma. Eu vou ter que pedir perdão para aquela pessoa? Não sei, é com você. Eu já pedi perdão para tanta gente que eu já esqueci. Quanta gente eu pedi perdão. Sabe por quê? Porque esse é o evangelho que transforma. Sabe o cara que tinha ódio? É o velho homem, a velha mulher, a velha criatura. Sabe a pessoa que fazia acepção de pessoas? É o velho homem, a velha mulher. Sabe aquela pessoa metida e orgulhosa que você era? A velha pessoa. O novo não, o novo homem, a nova mulher se refaz todos os dias para o pleno conhecimento de Deus. E revelar Deus na vida das pessoas, através da vida dela. De onde você é? Você não é da comunidade Batista Manaim, você é do reino. Você só congrega aqui. Você é do reino. Sabe quem dita as regras? Não é a comunidade, é o reino. Através da sua liderança, mas através da palavra de Deus. Coloque-se de pé, por favor.